que você sairá daqui abençoado. Deus te abençoe a todos. Amém. Boa noite, igreja. Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Boa noite, igreja. Estou cumprimentando a igreja. Amém? Está todo mundo aí, amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, ao nosso pastor Alexandre Gama, por me confiar mais uma vez o púlpito. Estou muito feliz. Primeira quarta-feira do ano. Tenho certeza que Deus tem muito a falar conosco. Amém, igreja? Abra suas Bíblias. Em Atos, capítulo 6, versículo 1. Atos, capítulo 6, versículo 1. À medida que os irmãos forem achando, eu peço por gentileza, se assim você puder, fique de pé. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, com Tua palavra lida, Senhor. Nós cremos que através da Tua palavra vidas serão salvas, através do Teu poder haverá cura, salvação, libertação. Nós cremos nisso, Senhor. Senhor, estamos reunidos na primeira quarta-feira do ano, agradecendo por mais uma vez até aqui que o Senhor nos sustentou. O Senhor continua nos dando graça, sabedoria, que possamos receber de Deus tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode tomar assento? Vou reler o versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja primitiva começava a se instituir, começava a haver um ajuntamento de pessoas, as pessoas se achegavam até aquela igreja com o intuito de conhecer mais da palavra de Deus, conhecer esse Jesus, que era novidade na época, conhecer quem era Jesus, acreditar naquela nova fase que viviam, e também a igreja dava sustento. Mas mesmo quando dá sustento, mesmo quando a igreja acolhe, sempre há problemas. Amém? Não existe igreja que não tenha problemas. E aquele é o primeiro problema que aparece, a primeira dissensão, a primeira discussão sobre as viúvas helenistas e as hebreias. Porque havia uma discussão em quem o mantimento diário, com quem ficava mais, outros ficavam. Conclusão, brigavam por causa de comida. Amém? Coisa que não acontece na igreja, porque a igreja aqui, pelo menos de Vila Isabel, há fartura de comida. Amém? Só que tinha um problema. E toda vez que há um problema, tem que haver uma solução. Olha o que acontece. Versículo 3. Mas os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão. Repita comigo, Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Resumindo, a igreja, para solucionar aquele problema, ela elege 7 homens. São os primeiros diáconos da igreja. E esses homens tinham uma função muito específica. Fazer o serviço braçal. Para aqueles que pregavam a palavra, aqueles que ministravam, que ensinavam, aqueles sim se dedicassem exclusivamente a essa função. Quando são levantados esses 7 homens, eu começo a notar que existem características. Preste atenção.
No versículo 5, parecer agradou toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Para quê? A função, talvez, para os olhos humanos, seria uma função simples. Atender uma necessidade da igreja específica, pontual. Precisava de pessoas para estar dividindo o alimento, organizando aquelas mulheres para estar todas recebendo o mesmo alimento. Mas a Bíblia fala que escolheram homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Faço uma pergunta para a igreja. Para servir à mesa, precisava ser cheio do Espírito Santo? Sim. Tudo que você faz na casa do Senhor tem que se encher do Espírito Santo. Se você quer ser abençoado, se você quer pregar, se você quer louvar, se você quer receber mais de Deus, procure estar cheio do Espírito Santo. Mas os nossos modismos, as nossas manias começam a colocar, como eu vou falar, que o homem cheio do Espírito Santo é aquele que é o super santo, é aquele que não peca, é aquele separado. E começamos a entrar no nosso ministério, começamos a caminhar com Deus, pensando naquele estereótipo do homem perfeito, da mulher perfeita, a mulher de oração, aquela que não erra, que não peca. E com isso nos afastamos do ideal que Deus tem para nós. Deus quer de cada um de nós que sejamos cheios do Espírito Santo. E nós vamos já ver aqui, na vida do homem, que a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. Através das características desse homem, nós vamos entender o que é uma pessoa, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós vamos entender que muitas vezes ser cheio do Espírito Santo não vai nos livrar de problemas, não vai nos livrar de situações adversas, não vai nos livrar de palavras contrárias, muito pelo contrário. Passar dificuldades faz parte, muitas vezes, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, das nossas vidas. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, temos que olhar um pouquinho para a vida desses homens que foram marcados e selados com o Espírito Santo de Deus. E esse homem que nós vamos falar hoje, especificamente, é um homem que eu admiro muito. É uma referência. Todos nós temos referências. Nossa referência é Deus, é Jesus, claro. Tem que ser. Tem que continuar sendo. Mas nós, aqui na Terra, também, por vezes, temos as nossas referências ministeriais. Como o homem com a mulher de Deus. Olha, eu tenho aquele homem ali, ele é uma referência para mim. Eu aprendi muito com ele. Olha, aquela mulher, eu aprendi muito com aquela mulher. Ela é uma referência para mim e eu não acho errado isso. Muito pelo contrário. O homem é feito de referência. O problema é quando essa referência nos decepciona. Aí nós temos a tendência de largar tudo. Quem já viu pessoas largarem o corpo de Cristo por causa de um homem, por causa de uma decepção com o homem? Se a sua fé está baseada, que sua referência até o momento não erre, você está errado. Porque a única referência que não vai nos decepcionar se chama Jesus Cristo. Amém? Mas confesso que nós temos referências sim aqui na Terra. E eu posso falar que uma das referências que eu tenho no meu ministério é Estevão. Pule para o versículo 8. Olhe essa característica de Estevão. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi levantado para servir às mesas. Mas isso não impede que o poder de Deus se manifestasse nele. Com certeza o poder de Deus se manifestava quando ele estava servindo às mesas. Eu creio nisso. Mas Deus dava mais para Estevão. Deus enchia aquele homem era cheio do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, ele manifesta o poder de Deus.
A Bíblia fala em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, que aqueles que creem verão os sinais de Deus. Os sinais de Deus irão acompanhar aqueles que creem. Você crê no Senhor Jesus? Então os sinais têm que acompanhar você. Se você pregar, as pessoas têm que ouvir. Se você pregar, algo no mundo espiritual tem que mudar. E eu não falo pregar em púlpito. Quando você conversar com um amigo seu, talvez você esteja conversando, falando de Jesus, falando de Deus, talvez você nem veja o que está acontecendo no mundo espiritual, mas com certeza, se você crer, os sinais vão aparecer. Os frutos irão frutificar. Muitas vezes em conversas simples, Deus está querendo nos usar. E nós muitas vezes nos negligenciamos. Quando estamos no nosso quarto, no nosso trabalho, é nessa hora que devemos pregar, sim. Independente da situação. Porque se eu creio, os sinais me acompanharão. Se você crer, você vai pregar e as pessoas vão ouvir. Mesmo parecendo que não ouçam. Aquela semente é plantada no coração. Só que quem sabe quando ela vai florescer é Deus. Como foi falado aqui, ministrado pela auxiliar Ana. O tempo de Deus é perfeito. Não é o nosso Deus. Não é o nosso tempo. Então nós temos que continuar pregando e crendo que os sinais vão nos acompanhar. Quando eu for orar por uma pessoa doente, eu tenho que colocar a mão crendo que ela vai ser curada. Se você ora, talvez, o Senhor tem poder, eu não oro assim. Você tem que orar crendo que através da sua vida, do poder de Deus, pessoas serão curadas. Porque o poder de Deus já foi outorgado a nós. Então eu creio pela fé que quando eu vou orar os enfermos, eu não estou fazendo uma simples oração, eu estou manifestando o poder de Deus de cura. Quando eu dobro meus joelhos, eu creio que no mundo espiritual haverá mudança. Eu vejo ali os Royal Kids orando. E quantas vezes nós vemos no outro lado do mundo manifestações, livramentos. Eu creio também que aquela oração naquele quartinho está fazendo efeito em outro lado do mundo. E se eu não crer nisso, que os sinais estão acompanhando, que os sinais me acompanham, de nada vale a minha oração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cada oração que você faz, cada ministração, cada louvor, tudo isso é manifestação do poder de Deus. Mas se você crer, porque a Bíblia fala que se você não crer, Deus não vai se manifestar. Amém? Versículo 10. Ainda no versículo 8, a primeira característica de Estevão, ele manifestava o poder de Deus. No versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Irmão, não sei se você entende o que eu vou falar. Mas quando você está pregando a palavra de Deus, as suas palavras são irresistíveis. Você crê nisso? Porque não são suas, são de Deus. Até através dessa palavra, pessoas foram curadas. A Bíblia fala. O mar se abriu através de uma palavra. Tudo que existe nessa terra foi criado através de uma palavra. Então, meu irmão, suas palavras têm que ser irresistíveis. Mas no púlpito, diácono, não. Eu não estou falando nada de púlpito. Olha, estou falando muito pouco de igreja, estou falando da nossa vida com Deus. Do nosso dia a dia com Deus. Esse fim de semana, eu estava reunido com a família em Cabo Frio e eu vi que era muito difícil falar de Deus naquele lugar. Porque parte da família era espírita e tinha bebida no meio, era uma festa. Eu falei, vai ser muito difícil ter uma oportunidade de falar de Jesus. Só que houve uma oportunidade. E quando houve essa oportunidade, eu falei, eu não vou deixar isso passar em branco. E conversamos sobre o Senhor Jesus. E eu vi num choro como o poder de Deus se manifesta.
Não perca a oportunidade de falar de Deus. Não perca as oportunidades que Deus dá para nós. Você está aqui, é uma oportunidade de Deus falar contigo. Mas quando você sair daqui, Deus vai te dar a oportunidade de levar a palavra dele para outras pessoas. Não precisa se reunir no evangelismo. Você tem que estar centrado, concentrado e sabendo que Deus vai te usar menos dia, menos outro dia, qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo. Não perca a oportunidade. Quando Estevão falava, eu imagino, todos reunidos. Aqui fala, no versículo 11, então subornaram homens que disseram, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estevão não tinha como ser atacado nas palavras que ele proferia. Assim como Daniel também, aqueles que estavam contra Daniel falaram, olha, não temos como pegar esse homem em erro, a não ser através do Deus dele. Estevão agora estava sendo acusado, porque as palavras de Estevão eram irresistíveis. Tiveram que subornar pessoas para estar acusando, falando mentira. Versículo 12. Sublevaram o povo e os anciãos, e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Para aqui. Estevão estava sendo levado ao sinédrio. Eu imagino Estevão sendo levado ao sinédrio. Qual seria a lembrança na mente de Estevão de ser levado ao sinédrio naquela altura, naquele momento, com pessoas que foram subornadas para acusá-lo? Na cabeça de Estevão, não fica muito difícil você entender que ele estava com a cabeça em Jesus. Com certeza ele estava lembrando de Jesus. Jesus foi levado ao sinédrio. Pessoas o acusaram sem ter razão. E ele estava indo para um caminho de morte. Olha, está no sinédrio. Depois que Jesus morreu, seguindo ao Senhor Jesus, não tem que ser muito homem de Deus em se manter firme. Eu imagino Estevão nesse caminho. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar do lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Eu queria entender como o homem que está sendo acusado, o homem que está sendo condenado previamente, recebendo mentiras, blasfêmias, naquele momento ele reflete o rosto de um anjo. Quem olhava para Estevão, as pessoas que estavam olhando para Estevão, os acusadores de Estevão, olhavam o rosto de anjo. Será que nós, perante as acusações, podemos refletir o que Estevão estava refletindo ali? Eu acho que a última preocupação de Estevão era com ele mesmo. Eu vejo uma vontade muito grande de pregar. Estevão estava tranquilo num caminho de morte. Lugar onde foi julgado o Senhor Jesus. Lugar onde foi condenado o Senhor Jesus. Onde foi crucificado o Senhor Jesus. Estevão recebendo todas as acusações tão parecidas com o que sofreu o Senhor Jesus. E naquele momento ele refletia o rosto de um anjo. Meu irmão, isso não é normal. O normal era ele sentir medo, se intimidar, chorar, negar que falou aquilo. Mas o homem era tão cheio do Espírito Santo que ele se negava a si mesmo. O interesse dele era falar do amor de Deus, falar do Senhor Jesus, independente da situação. Isso traz a ele uma tranquilidade que é sobrenatural. E é isso que eu peço para a minha vida, que você
também peça na sua vida, nos momentos mais difíceis, no momento de tribulação, nos momentos mais complicados, que você possa refletir a imagem de um anjo. Que essa preocupação que você sente hoje, que esse problema que você tem hoje, as pessoas possam olhar para você e sentir a paz de Cristo. A paz que excede todo o entendimento. Quando as pessoas olham para você, olham para a sua situação, não entendem como ela está de pé. Eu não entendo. Muitos não entendiam como Estevão poderia estar de pé e refletindo a imagem de um anjo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele reflete a paz de Cristo. Ele é a paz de Cristo. Quando olham para ele, as pessoas têm que sentir paz, mesmo que queiram te atacar. Amém? Do capítulo 7, do versículo 1, até o versículo 50, depois você lê em casa, quando dá aquele intervalo, acontece a oportunidade de Estevão pregar. Meu irmão, se você ler esse capítulo 7, até o versículo 50, você vai ver uma das maiores pregações de toda a Bíblia. Estevão, com muito conhecimento, ele prega de Abraão até o templo de Salomão, descrevendo passo a passo, mostrando todo o conhecimento. Ele prega para aqueles homens. Ele podia pregar muito mais. Ele podia alterar aquela pregação e fazer algo como se fosse, olha, Deus está falando, eu não era bem assim. Ele podia contornar a situação, ele podia falar algo que não fosse verdade, para tentar salvar sua pele. Mas a partir do versículo 51, ele se dirige aos homens. Capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como assim como fizeram vossos pais, e também vós fazeis. Você entende agora, como homem cheio do Espírito Santo, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Ele fala, vós resistis ao Espírito Santo. Ele sabia que quem estava falando através dele era o Espírito Santo. E aqueles homens não entendiam. E ele não perde a oportunidade de falar duro com aqueles homens. Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estevão bota o dedo na cara daqueles homens do Sinédrio e fala duro com ele. Vocês mataram os profetas. Vocês mataram o Senhor Jesus, incircuncisos de coração. A pregação tem essa parte também de exortação. Estevão não perde a oportunidade de exortar aqueles homens. Mesmo sabendo que no versículo 54, olha o que acontece. Ouvindo isto, enfureciam-se no coração, e rilhavam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estava prestes a morrer. Estevão estava com os pés no chão, mas seus olhos estavam no céu. Que possamos ser assim nessa terra. Trabalhando sim, mas olhando para o céu. Sabendo que o nosso Senhor Jesus está à destra do Pai, olhando por nós. No versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu vou ler de novo. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Normalmente o Filho do Homem tinha que estar sentado no trono, não é?
Mas quando ele vê um homem cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza, ele se levanta do trono. Um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, move Deus. Deus se move para ver um homem cheio do Espírito Santo. Esses homens chamam a atenção de Deus. O nosso objetivo aqui nessa terra é chamar a atenção de Deus. Ele viu claramente o Filho do Homem em pé. Estevão chamou a atenção de Deus. Que possamos também chamar a atenção de Deus essa noite. Que Deus possa olhar para nós e ver, ali está um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que peca, assim como Davi. É um homem que peca, que erra. Mas não deixa de ser cheio do Espírito Santo. Com certeza Estevão não era perfeito. Mas ele viu os céus abertos, amém? Que possamos ver os céus abertos essa noite. Já estamos encerrando, quero chamar o grupo de louvor. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vê o que os outros não veem. Um homem cheio do Espírito Santo tem uma visão diferenciada. Quando escuta o louvor, quando ouve a palavra, ele sabe que ali não é um discursar. Que esse louvor não é uma simples música. Ele sabe que Deus habita em meio aos louvores. Que Deus fala através do pregador. Independente de quem seja, Deus prega, Deus fala através de nós. Deus tem que falar através de você, meu irmão. Deus escolheu você. Deus escolheu Estevão para servir as mesas, mas ele não ficou parado. Ele fez a mais. Ele foi usado mais e ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus à destra do Pai em pé. Fique de pé, por favor, essa noite. E no versículo 60, a palavra de Deus diz: então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Estevão foi apedrejado, morto a pedradas, e mesmo morto a pedradas, ele perdoa o homem cheio do Espírito Santo de Deus, perdoa. Se você quer ser perdoado, perdoe. Deus está te chamando essa noite para perdoar, para ver céus abertos, para ver Cristo em pé, para que suas palavras sejam irresistíveis para quem você fale de Cristo. Ele quer ver Estevão essa noite aqui. E lembrando que tudo isso, toda essa pregação, essa morte, pode parecer que ninguém tenha sido atingido, que essa pregação não tenha valido de nada. Mas no finalzinho do versículo 8, fala: e Saulo consentia a sua morte. Eu tenho certeza que quando Jesus falou com Saulo, ele também lembrou de Estevão. Eu tenho certeza que quando Jesus falou com Saulo, por que me persegues? Ele lembrou primeiramente de Estevão, que morreu aos seus pés. Tenho certeza que aquela pregação, Paulo também ouviu.